A paz do Senhor Jesus Cristo, que a riqueza de Cristo abunde em seus corações. Hoje estamos aqui para dar continuidade e hoje vamos terminar a série de mensagem pertencendo à família. Então estamos aí com essa série de mensagem já há alguns dias. Eu até já pedi a conta quantos vídeos já fizemos dentro dessa série, mas trabalhamos bem. O primeiro tema, para recapitular aqui a nossa mensagem, essa série, o primeiro tema foi participando da família. E aí nós apresentamos para vocês, lá no vídeo, a importância de nós participarmos da igreja, da família de Cristo. Aí elaboramos alguns subtemas, que também está lá. E o segundo tema, que foi para mim um tema muito importante, principalmente na era que estamos vivendo, nas circunstâncias que estamos vivendo hoje, em meio a toda essa pandemia, esse desamor, essa apatia que vive, infelizmente, a família. Nós pregamos sobre o amor em família. E aí elaboramos alguns temas muito importantes, subtemas, na verdade, muito importantes, explicando sobre o amor em família, o amor entre a igreja, entre o povo, que devem e devemos ter. E por último agora, nós pregamos sobre o terceiro tema dessa série de mensagens, que é a família, um lugar a qual pertencer. E aí nós falamos aí sobre 2 vídeos sobre esse tema, e nós falamos primeiramente sobre a importância de pertencer à família, elaboramos ali, pregamos sobre isso, a importância que tem, e a outra é que nós precisamos da família. O tema: você precisa da família. E aí nós falamos alguns fatores, né? Nós falamos sobre 6 fatores da razão por que devemos pertencer à família. Falamos sobre 4 fatores e hoje vamos falar e vamos terminar essa série de mensagens falando sobre os 2 últimos fatores, né? O fator 5 e o fator 6 desse tema muito importante, que é a família, um lugar ao qual pertencer, e o subtema: você precisa de família. Bom, antes de nós falarmos sobre esse tema, eu quero sempre deixar esse lembrete para os amados irmãos, meus amigos aí, a qual nos acompanha nesse trabalho aí de mensagem profética para a sua vida. Não deixar de dar seu like lá. Você que não é inscrito ainda, por favor, inscreva lá no nosso canal e nos ajude a divulgar a mensagem, a palavra do Senhor. Você do Facebook, do WhatsApp, também compartilhe aí, né, do Facebook, dê seu ok lá. Enfim, nos ajude aí, tá ok? Vamos lá. O quinto fator porque você e eu, nós precisamos da família, enseja a oportunidade de participar da missão de Cristo no mundo. Essa é uma importância muito grande. O fato de nós pertencermos uma família, estarmos na igreja e podermos participar de salvação de pessoas. Eu tive experiências grandiosas, né? Se pudéssemos contar aqui quantas pessoas nós pregamos, quantas pessoas nós anunciamos o Evangelho, pessoas que na vista ou podemos dizer na ótica humana, elas nunca seriam salvas. Eu tenho 2 exemplos de pessoas que eram verdadeiros Saulo de Tarsos, né? E eu fui Ananias na vida deles. Um deles, então, eu fui um Ananias mesmo, porque um deles era uma pessoa que tinha uma reputação muito má aqui na sociedade. E nós fomos lá, pregamos o Evangelho para ele, ajudamos eles e foi salvo. Bom, é muito importante isso, é uma gratificação você participar, né? E poder ver pessoas serem abençoadas. Eu tenho essa gratificação ao Senhor, por o Senhor me dar essa oportunidade. E quando nós ensejamos essa oportunidade de fazermos a missão com Deus aqui nessa terra, e vermos os resultados, né? Que isso é tudo, né? Até essa semana, Deus me deu uma mensagem para pregar na primeira oportunidade que eu tiver na igreja, sobre o tema, né? O que eu darei ao Senhor por todos os benefícios que tem me dado. Deus me deu uma mensagem poderosa, né?
estou vivendo essa mensagem a cada dia, procurando viver essa mensagem a cada dia, porque ela me trouxe mais esperança, né? O que eu tenho que fazer para poder demonstrar a minha gratidão ao Senhor? Então, temos uma mensagem sobre isso aí. Mas é importante isso, né? E aí, o apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 2, versículo 10, ele nos dá uma palavra sobre isso, sobre essa coisa magnífica, né? Ele diz assim: pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então, Deus nos fez criaturas, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, para poder praticar as obras de Cristo aqui nessa terra. Na verdade, nós estamos dando continuidade ao trabalho que Jesus fez nessa terra. E temos que dar essa continuidade. Não é somente coisinhas básicas, não. É pregar o Evangelho, ir para lugares onde o Evangelho ainda não é anunciado. Eu, particularmente, estou aguardando essa oportunidade de alguém me ligar ou eu puder ou receber uma ordem direta de Deus para ir para esses lugares e poder pregar o Evangelho, né? Será de grande gratificação para nós. Então está aqui o apóstolo Paulo nos dando aqui, falando que a qual Deus de antemão, né, bem antes preparou para que andássemos nela. Deus tudo preparou para nós. Eu estou aqui hoje gravando essa mensagem para você, mas Deus já preparou de antemão em tudo isso aí. Então por isso estamos aqui hoje pregando a palavra do Senhor. Também a sexta razão porque precisamos pertencer à família é assim: proporciona proteção espiritual. Em meio a toda esta pandemia que vivemos, né, precisamos de muita proteção mesmo. Em meio a toda essa criminalidade que vivemos, precisamos de muita proteção mesmo. Então, pertencer à família também engloba isso. Não somente a isso, mas também a proteção emocional, que ela é a parte mais importante, que a qual uma igreja precisa trabalhar e precisa fazer, né? Que é ajudar as pessoas emocionalmente. É muito bom que quando alguém nos procura, nos pedindo uma palavra com aconselhamento, e quando a gente tem esta palavra para dar para eles, né? Eu tenho aí algumas pessoas que nos procuram e com certeza sempre estão dando uma palavra, estão dando um chá de ânimo, de esperança para essas pessoas. Então, é assim que vivemos e assim precisamos viver como igreja. Por isso que é muito importante pertencer a uma família. Se você pertence a uma igreja e essa igreja não trabalha dentro disso, né? Então você ora para que você vá para ou que a igreja ela se posiciona dessa forma, ou que você vá para um lugar onde você possa ter este apoio, porque a verdade é essa. Precisamos viver amparados. Então, em meio a toda essa pandemia, então, precisamos muito da família de Cristo, muito da família de Cristo, né? E aí, o grande apóstolo Paulo, né, ele diz sobre isso, porque precisamos de proteção, porque lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12, observe que Paulo diz, falando sobre essas questões. Aquele, pois, que pensa que está em pé, veja que não caia. Então, Paulo está dizendo aqui que a gente tem que andar porque a gente estamos sobre todos, ou somos os super-homens espirituais. Não, todos nós precisamos de alguém para nos amparar, para nos proteger. Na verdade, nós chamamos isso de proteção espiritual, né? De proteção espiritual, de pessoas que a qual vivem sobre a proteção, sobre alguém que a qual possa sempre estar lhe apoiando, lhe ajudando nos momentos necessários, né? Eu, particularmente, pastor de igreja, né? Já pastoreei outras igrejas também, e todas elas nós sempre participamos disso, né? Quem me conhece sabe que se precisar depender de mim, eu saio, vou até a pé se for preciso. E outra coisa também que Hebreus fala, Hebreus capítulo 3, versículo 13, também diz: pelo contrário, vou exortar mutuamente a cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim que nenhum de vós seja endurecido no engano do pecado. Aqui, seja lá presente com outras pessoas, né? O Tiago também nos dá outra palavra sobre isso. Meus irmãos,
Tiago, meus irmãos, se alguém entre vós se desviar na verdade e alguém se o converter, sabeis que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá as multidões de pecados. E tá aí. Ainda o apóstolo Paulo, né, dizendo lá na igreja lá de Éfeso, se não falei a memória, né? Em capítulo 2, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, 20, versículo 28 e 29, que diz assim: atendei por vós, por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Eu sei que depois dessa minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. Então está aqui, né, essas palavras que de alguma forma o trabalho da igreja, do pastor da igreja, nós como pastores, é proteger. E tenho certeza que você precisa se enquadrar, precisa procurar uma autoridade espiritual. Não vive sem autoridade espiritual, não vive sem alguém que possa lhe ajudar. E também, para concluir todo esse nosso estudo, aí vemos aqui a diferença entre visitar a igreja e ser membro da igreja está no comprometimento. Visitante da igreja, aqueles que frequentam a igreja, são apenas espectadores. Os membros, eles se envolvem com a igreja. Os visitantes consomem, os membros contribuem para a igreja. Os visitantes querem os benefícios sem participar das responsabilidades. Visitantes são como os casais que querem viver junto sem se casar. Então não seja visitante, seja um participante. Aí nós concluímos aqui essas matérias todas, dizendo aqui um versículo bem conhecido entre nós, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42, que diz assim: e perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Tá aí, queridos, a minha oração é que você entenda tudo isso e procure se membrar uma igreja. Né? Nós, como pastores, nós queremos sempre trazer esta palavra para você, ok? Deixa eu lembrar para você aí que o céu é o nosso limite e amanhã estaremos convivendo com outros temas de mensagem para a sua vida. Esta mensagem o objetivo nosso é trazer libertação espiritual. Deus te abençoe e até amanhã, se Deus assim nos permitir.